Seja muito bem-vindo ao audiobook ABC. Deixe seu like, se inscreva, vamos à leitura. Capítulo 1. O Mal e Deus. O artigo do Dr. Joad sobre Deus e o mal, publicado na semana passada, sugere a interessante conclusão de que, uma vez que nem o mecanicismo nem a evolução emergente se sustentam, precisaremos optar entre uma forma de filosofia monoteísta, como a cristã, e um tipo de dualismo, tal qual a dos zoroástricos. Concordo com o Dr. Joad na rejeição do mecanicismo e da evolução emergente. O mecanicismo, tal como todos os sistemas materialistas, falha no problema do conhecimento. Se o pensamento é um fruto e um produto fortuito e irrelevante dos movimentos cerebrais, que razão temos para confiar nele? Quanto à evolução emergente, caso alguém insista em usar a palavra Deus com o significado de qualquer coisa que o universo venha fazer em seguida, é evidente que não podemos impedi-lo. Todavia, ninguém a usaria neste sentido, a menos que nutrisse uma crença secreta de que aquilo que virá em seguida é uma melhoria. Tal crença, além de ser injustificável, apresenta dificuldades peculiares ao evolucionista emergente. Isto significa que deve haver um padrão absoluto de bem acima e fora do processo cósmico do qual este pode se aproximar, uma vez que as coisas podem melhorar. Não há sentido em falar sobre tornar-se melhor, se melhor significa simplesmente aquilo que estamos nos tornando. É como parabenizar a si mesmo por alcançar seu destino e definir o destino como o lugar que você alcançou. A melionatria ou adoração do futuro é uma religião entorpecida. Resta-nos, portanto, escolher o monoteísmo ou o dualismo, uma fonte única, boa e onipotente de existência, ou dois poderes iguais, incriados e antagônicos, um bom e outro mau. O Dr. Joad sugere que a segunda concepção tem a ganhar como base na nova urgência da realidade do mal. Mas de qual nova urgência falamos? O mal talvez nos pareça mais urgente do que parecia aos filósofos vitorianos, membros favorecidos de classe mais feliz de todas, no país mais feliz de todos, durante o período mais feliz do mundo. No entanto, ele não é mais urgente para nós do que o foi para a grande maioria dos monoteístas ao longo dos séculos. As exposições clássicas da doutrina de que os sofrimentos do mundo são compatíveis com sua criação e condução por um ser totalmente bom vêm de Boécio. Enquanto aguardava a morte por espancamento na prisão, e de Agostinho, enquanto meditava sobre o saque de Roma. O estado atual do mundo é normal. O último século é que constitui a normalidade. Isso nos leva a perguntar por que tantas gerações rejeitaram o dualismo. Não, seguramente porque desconheciam o sofrimento. E não porque sua óbvia plausibilidade prima facie lhes escapou. O mais provável é que tenham enxergado suas duas dificuldades fatais. A primeira, de ordem metafísica, a outra, moral. A dificuldade metafísica é esta: os dois poderes, o bem e o mal, não explicam um ao outro.
Nem Ormus, nem Arimã podem alegar ser o Supremo. Mais supremo do que qualquer um deles é o fato inexplicável de eles coexistirem. Nenhum deles escolheu isso tete a tete. Cada um deles, portanto, está condicionado. Encontra-se, querendo ou não, em uma dada situação. E a situação em si, ou alguma força desconhecida que a produziu, é o verdadeiro supremo. O dualismo ainda não alcançou o fundamento do ser. Não se pode aceitar dois seres condicionados e mutuamente independentes como absoluto autofundamentado, autoabrangente. Fazendo uso de um raciocínio visual, tal dificuldade é simbolizada por nossa incapacidade de imaginar Ormus e Arimã sem introduzir a ideia de um espaço comum onde eles estejam juntos, confessando desse modo que ainda não estamos lidando com a origem do universo, mas somente com dois membros nele contidos. O dualismo é uma metafísica truncada. A dificuldade moral é que o dualismo confere ao mal uma natureza positiva, substantiva, coerente, tal como a do bem. Caso isso fosse verdade, se Arimã existisse por seus próprios méritos, assim como Ormus, o que estaríamos dizendo ao chamar Ormus de bom, exceto que, por um acaso, o preferimos? Em que sentido pode-se dizer que uma das partes está certa e outra errada? Se o mal tem o mesmo tipo de realidade que o bem, a mesma autonomia e inteireza, a lealdade ao bem passa a ser uma escolha arbitrária do partidário. Uma teoria sólida de valor exige algo diferente. Exige que o bem seja original e o mal uma mera perversão. Que o bem seja a árvore e o mal a era. Que o bem seja capaz de enxergar todos os ângulos do mal e que o mal não consiga devolver na mesma moeda. Que o bem seja capaz de existir por conta própria, ao passo que o mal precise do bem a fim de dar continuidade à sua existência parasitária. As consequências de se negligenciar isso são graves. Significa acreditar que homens maus gostam do mal propriamente dito, da mesma maneira que os homens bons gostam da bondade. A princípio, esta negação de qualquer natureza comum entre nós e nossos inimigos parece gratificante. Nós os chamamos de adversários e sentimos que não precisamos perdoá-los. Contudo, juntamente com o poder de perdoar, perdemos o poder de condenar. Se o gosto pela crueldade e o gosto pela bondade fossem igualmente fundamentais e básicos, com base em qual padrão comum um poderia reprovar o outro? Na realidade, a crueldade não vem de desejar o mal em si, mas da sexualidade pervertida, do ressentimento desmedido ou da ambição e avareza desregradas. É precisamente por isso que ela pode ser julgada e condenada sob o ponto de vista da sexualidade inocente, da ira justa e do consumo ordenado. O mestre pode corrigir os cálculos do aluno caso estes continuam erros de aritmética. Se não fossem sequer tentativas aritméticas, se não fizessem parte do mundo aritmético, não poderiam ser erros aritméticos. O bem e o mal, portanto, não são equiparáveis. A maldade não é sequer má, do mesmo modo que a bondade é boa.
Ormus e Arimã não podem ser iguais. No final das contas, Ormus deve ser o original e Arimã o derivado. A primeira ideia vaga de diabo deve, se começarmos a pensar, ser analisada de acordo com as ideias mais precisas de anjo caído e rebelde, entre aspas, mas somente num plano mais longínquo, o cristianismo pode ir muito mais longe com os dualistas do que o artigo do Dr. Joad parece sugerir. Nunca se considerou atribuir todo o mal ao homem. A bem da verdade, o Novo Testamento tem muito mais a dizer sobre poderes sobrenaturais das trevas do que sobre a queda de Adão. No que tange a este mundo, o cristão pode compartilhar da maior parte da perversidade zoroástrica. Todos nós vivemos entre os floretes inflamados de Miguel e Satanás. A diferença entre o cristão e o dualista é que o cristão vai um passo além e vê que, se Miguel está realmente do lado certo e Satanás realmente do lado errado, isto deve significar que eles ocupam posições diferentes com relação a algo ou alguém muito anterior, no fundamento básico da própria realidade. Tudo isto, naturalmente, foi atenuado nos tempos modernos pelos teólogos que têm medo de mitologia. Porém, entende-se que aqueles que estão preparados para reintegrar Ormus e Arimã não são melindrosos a este respeito. O dualismo pode ser um credo valoroso. Em sua forma nórdica, os gigantes vencerão os deuses no fim, mas eu estou do lado dos deuses. Ele é muito mais nobre do que a maioria das filosofias do momento. Mas isto é apenas metade do caminho. Seguindo este raciocínio, evita-se o monoteísmo e permanece-se no dualismo simplesmente quando não se aceita os próprios pensamentos. Restabelecer o dualismo seria um verdadeiro retrocesso e um mau presságio, embora não o pior possível para a civilização. E para você que chegou até aqui, meu muito obrigado. Espero que tenha gostado dessa obra. Valeu mesmo. Seu like e sua inscrição são muito importantes. Até a próxima leitura.